Salve, galerinha! Vamos dar continuidade a essa nossa matéria de física elétrica nesse canal maravilhoso. Espero que estejam todos bem e vamos lá. Hoje, o conteúdo que eu vou passar para vocês é sobre eletrostática, que é a introdução da física elétrica, tá? E vou começar pelas cargas elétricas e depois vamos abordar os processos de eletrização, tá certo? Primeiramente, o que é uma carga elétrica? Primeiramente que toda matéria, tudo nesse mundo, ele é composto por átomos. Nós somos compostos por átomos, certo? E o que é o átomo, professor? O átomo, ele é nada mais do que essa estrutura que estamos vendo aqui, certo? Onde aqui na camada externa nós temos a eletrosfera, onde ela está em movimento, e no núcleo temos os prótons e os nêutrons, certo? Aí, beleza. Aqui nós temos a eletrosfera, composta por elétrons, aqui dentro os prótons e os nêutrons. Mas qual é a diferença entre eles? Vamos ver? Todas essas três possuem massa. Primeiro que isso é uma característica incomum que elas têm, certo? Porém, somente os elétrons e os prótons possuem cargas elétricas. Ou seja, os nêutrons não possuem cargas elétricas. E o que acontece quando essas cargas opostas, elas acabam se encontrando? Vamos supor carga de um elétron e a carga de um próton, ou seja, a carga negativa com uma carga positiva. O que acontece? Se atraem, certo? Tipo a dama e o vagabundo, né? E cargas iguais, o que acontece, Guga? Ao contrário das cargas opostas, as cargas iguais, elas se distanciam, ou seja, elas se repelem, tá certo? Então, beleza. Primeiramente, que a carga de um elétron, ela é essa aqui, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembra que na aula passada nós vimos notação científica? Se você não viu, corre lá, está na playlist e dá uma olhada. E a carga elétrica de um próton, ela é positiva, é 1,6 vezes 10 a menos 19. O que significa esse vezes 10 a menos 19? Significa que é um número muito pequeno, né? A gente não fica mais assustado com isso, tá certo? Quer dizer que tipo, tem um monte de zero à esquerda, assim, né? Tem 0,00019 vezes, daí 16, tá certo? E por que a gente não percebe a força de atração entre as cargas constantemente, né, na nossa vida? Porque já que você falou que nós somos compostos por átomos, então temos elétrons e temos prótons, certo? Então por que a gente não sente, tipo, aqui eu tô parado, por que eu não tô sentindo nenhuma atração, nada? Por que, Guga? Vamos dar uma olhada num exemplo aqui, para podermos ver nitidamente quando nós vemos a participação das cargas elétricas no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Vamos lá então. Por exemplo, aqui, não sei se vocês conhecem esse ator, é o John Travolta, ele tem uns filmes bons ali das antigas, Motoqueiro Selvagem é um deles, recomendo. E o que acontece, gente, num dia que o tempo está seco e você vai abrir a porta? Já aconteceu com vocês de levar um choque? Se aconteceu, deixa o comentário aqui que eu quero saber se aconteceu já com vocês, tá bom? Comigo já aconteceu. E vamos ver um exemplo aqui, como que isso acontece, o porquê disso acontecer. Aqui, ó, nós vemos que a movimentação de cargas elétricas pelo seu corpo, certo? Aí a diferença de carga elétrica entre a maçaneta da porta, a maçaneta da porta é um material condutor. Acontece uma descarga elétrica dessa forma, entendeu? Esse é um processo de eletrização que nós vamos ver daqui a pouco. Mas olha que legal como está envolvido no nosso dia a dia, né? E por que nós naturalmente não percebemos isso, né? Porque os átomos eles geralmente estão neutros. O que quer dizer eles estarem neutros? Vamos ver? Eles estarem neutros significa que não que não tenha próton ou elétron, mas sim que eles estejam em quantidades iguais, entendeu? Então, eles acabam se anulando, tá certo? E desse jeito, não existe forças de natureza elétrica.
A equação para atribuir a carga elétrica de um corpo é essa aqui. É Q igual a N vezes Z. O Q nada mais é do que a carga elétrica, certo? É a quantidade de eletricidade de um corpo. E o N é o número de elétrons que um corpo ganhou ou perdeu, certo? E o E é a carga elementar, aquela lá, que é um número muito pequeno, né? Para o elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. E para o próton, é 1,6 vezes 10 a menos 19, só que positivo, certo? Vamos fazer um exercício para ficar tudo mais claro, isso que a gente viu, e deixar nítido como que a gente vai fazer para calcular. Agora nós vamos botar em prática nossos aprendizados da notação científica, tá bom? Então, vamos embora. Aqui, por exemplo, vamos ler esse exercício. Esse exercício ele caiu na FMJ de São Paulo. E ele diz que o cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, tá? Uma historinha aqui do vestibular, certo? O vestibular gosta de colocar uma historinha. Principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27 e cada elétron tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ele já me deu duas informações aí, tá certo? Então, ele quer saber a carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto é um valor em coulomb igual a. Então, ele quer saber qual que é a carga elétrica. Então, ele quer saber o que, certo? Por que ele quer saber o que? Aqui, ele deu o valor de cada elétron tem e ele falou que o número atômico do cobalto é 27. Então, nós sabemos que o N, aqui o que nós não sabemos, certo? O N nós temos que é igual a 27, uma informação que eles nos deu, então quer dizer que tem 27 elétrons. E a carga do elétron ele deu também. Às vezes o exercício mesmo vai dar, ou você vai ter que lembrar, né? Depende muito da prova. Quando você for fazer algum concurso, é bom ver antes lá, procurar os 4 a 5 versões anteriores para saber se eles passam ou se não passam. A Unesp, por exemplo, o vestibular dela passa, geralmente ainda nos rodapés lá da prova. Então, beleza. Nós temos que o Q é igual a N vezes Z, né? De acordo com a forma que nós vimos alguns slides atrás. Então, se é Q igual a N vezes Z, vai ser 27, certo? Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, como que a gente faz para multiplicar um número por um número que está numa notação científica? A gente pega o acompanhante de luxo dessa notação científica, lembra? 1,6 e multiplica por 27, que vai dar quanto? De cabeça, eu sei que vai dar 43,2 a menos 19. Só que tem como simplificar um pouco mais esse número, né? Deixar uma casa só antes da vírgula. Daí nós vamos passar então a vírgula para a esquerda. E quando a gente passa a vírgula para a esquerda, o que acontece? A gente aumenta aqui um expoente. Então, somando esse menos 19 com 1, vai dar menos 18, certo? Então, a carga que nós teremos é 4 a menos 18. Tá certo? Então, qual alternativa nós temos aí? Alternativa D de Deus, né? Bora para a próxima. Então, na atração e repulsão, como eu falei, cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. O que acontece? Aqui na setinha nós podemos ver isso, né? Aqui atraindo, aqui repelindo e aqui repelindo, tá certo? E vamos lá para aquela parte que eu falei sobre a eletrização, por que a gente levava choque na maçaneta da porta, né? Primeiro do que aquela maçaneta era de cobre e o cobre é um material condutor, tá? E o que acontece quando é um material condutor? Ele apresenta maior facilidade para se movimentar no interior da matéria. Então, o elétron ele vai estar ali fácil para se movimentar. Agora, em materiais isolantes, eles apresentam maior dificuldade, certo? Para se movimentar. Que tipo de material isolante nós temos? Dou um exemplo. Uma borracha, madeira. Elas são isolantes elétricos, tá? Porque possuem dificuldade. Para vocês verem melhor isso, eu vou passar o próximo slide. Aqui, o isolante ele é mais restrito, né? Vocês podem ver.
Imaginem numa festa, numa rave, certo? E você vai estar lá na rave, a rave lotada, então vai ser mais difícil de você chegar de um ponto até o outro, né? Por exemplo, você está querendo ir no bar, tem muita gente lá e você não consegue ir. Você está lá fritando assim, ó, pá, mas você não consegue chegar porque é muita gente. Até consegue, mas com muita dificuldade. Agora, se tivesse vazia no caso, você teria maior facilidade. Então, seria um exemplo de um condutor, certo? Você chegaria de um ponto a outro com muita facilidade porque não teriam essas barreiras, as pessoas, para te barrar. Se bem que a gente não está podendo rave agora, né, gente? Infelizmente. Vamos passar para o próximo. A propriedade de um material ser isolante, ela não é absoluta, tá? Porque ela pode ser quebrada. Um exemplo disso é a rigidez do ar. Quando ela é quebrada, e de um jeito que eu vou explicar no último slide, mas ela pode ser enxergada em forma de raios, por exemplo, tá? Quando é quebrada essa rigidez dielétrica. Aqui, por exemplo. Eu vou explicar mais para frente esse fenômeno. Então, como que um corpo neutro ele se torna eletrizado? Ele se torna eletrizado através da perda ou ganho de elétrons. E na origem, todo objeto ele vai ter uma carga interna igual a zero, ou seja, vai estar neutro, certo? Então só vai passar a ser eletrizado através de processo de eletrização. Existem 3 formas básicas de eletrizar um corpo: atrito, a outra é por contato e a outra por indução. Agora eu vou explicar cada uma delas separadamente. Na eletrização por atrito, o que acontece? Os corpos eles ficam eletrizados com cargas elétricas diferentes e ao final do processo adquirem de mesmo modo de sinais opostos. E ele só acontece quando corpos atritados forem diferentes, tá certo? Um exemplo disso, não sei se vocês já viram algum tipo de coisa, algo do tipo, você penteando o seu próprio cabelo, você pode estar fazendo esse processo de eletrização por atrito. Mas por que, Guga? Tipo, meu pente ele é elétrico? Meu pente ele está eletrizado? Na verdade não, seu pente está neutro, seu cabelo está neutro também. Porém, vai acontecer das partículas elas irem de um lugar para o outro, como eu vou explicar agora. Por exemplo, nessa série triboelétrica, vocês podem ver muito também isso em prova, em vestibular, que ela quer dizer o quê? Que cada material ele vai ter a tendência de ficar eletrizado positivamente ou negativamente quando colocados entre si. Vou colocar um exemplo para ficar mais fácil de podermos enxergar isso. O exemplo ele vai ser entre a lã e entre a borracha. Então prestem bem atenção. A lã a gente vê que está bem no topo da tabela triboelétrica, o positivo, e a borracha ela está para o negativo, certo? Então vamos ver o que acontece. Aqui, por exemplo, vou colocar um balão só. O balão é de borracha, esse suéter ele é de lã. Vamos atritar os dois para ver o que vai acontecer? Atritei. Beleza, vocês viram que as cargas negativas do suéter foram para o balão. E se eu continuar atritando, foi tudo para o balão. Então o balão ficou eletrizado negativamente e o suéter ficou positivamente. E o que acontece se eu soltar o balão? Ele atraiu, porque são cargas opostas, entendeu? Agora o que tá? Temos aqui um exercício que caiu na IFSP 2016 e ele fala justamente da tabela triboelétrica que eu tinha citado anteriormente. Vamos ver o que o exercício aborda? Através da série é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si, certo? Então, o isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. Isso aí está correto, né? Porque o isopor está abaixo da lã aqui na tabela. E o vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado. Então, o vidro... Cadê o vidro aqui? O vidro está em cima, a seda está para baixo, certo? Então, o que vai acontecer? A seda ela vai ficar negativo, o vidro então vai ficar positivo, certo? Porque o vidro está para cima. Então, o vidro vai ficar o quê? Positivamente. Então, nós já podemos excluir bastante alternativa, certo? Já podemos excluir a C, a D e a E. Então,
por exclusão, o que sobrou é A e a B, certo? E agora, qual é a questão? Analisar essa segunda parte. Pois ganhou prótons, pois perdeu elétrons. Nós sabemos que o próton ele fica quietinho lá no núcleo, né, do átomo, então ele não perde prótons. Ou seja, alternativa B, pois perdeu elétrons. Certo? Eletrização por contato. Olha, gente, um exemplo dessa eletrização está bem no nosso cotidiano, tá? Vou dar um exemplo que pode ilustrar muito bem isso, que é, imagina a pessoa está infectada com o vírus do SARS-CoV lá, o COVID, e ela acaba chegando numa outra pessoa neutra que não está infectada. Ou seja, aqui ó, tá a pessoa com muito COVID e aqui a pessoa que está sem COVID. Então, quando ela entra em contato com a pessoa B, que estava sem COVID, o que vai acontecer? Ela vai passar, através do contato, o COVID, que aqui nesse caso se assimila com a carga elétrica, certo? Então, ele vai passar o COVID para a pessoa que estava tranquilinha, bonitinha. Então, a eletrização por contato é isso. Nesse exemplo, nós temos a seguinte questão. Duas pequenas esferas metálicas idênticas. Ó, já pode anotar essa parte, que por elas serem idênticas, o que vai acontecer? Vai dividir a carga elétrica, tá certo? Então, vamos seguir. A primeira é 1 e a segunda é 2, certo? Olha, gente, aqui vai ser o seguinte. Nesse exercício, nós vamos ter duas esferas, certo? Por exemplo, a esfera 1 ela está com essa carga de 4,8 vezes 10 a menos 9 coulombs, certo? Essa esfera 2, ela não tem nenhuma carga. Aí, quando elas são postas em contato uma com a outra, o que vai acontecer? Vai dividir por 2 essa carga de 4,8 vezes 10 a menos 9. Por quê? Porque por elas serem iguais, vai dividir. É igual o vírus, por exemplo, da Covid. Vamos supor que essa estava infectada e a outra não. Ao elas terem entrado em contato, dividiu a carga viral no caso. Aí, beleza. Dividindo por 2, quanto eu vou ter? 2,4 vezes 10 a menos 9. Então, cada uma vai ter essa carga. Certo? E o que o exercício ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de elétrons que recebeu. Então, devido àquela fórmula que nós tínhamos visto, Q igual a N vezes Z, certo? Aqui essa fórmula. Nós já temos o número de E temos o número de Q, temos que saber o número de N, tá certo? Então, nós passamos o E, o Ezinho, que é a carga elementar, dividindo, né? Quando está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, vai ser a carga da esfera dividido por E, certo? Então, dividindo 4,8, né, 2,4, que é a carga, pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Aqui, nós vamos cair naquela parte que nós vimos anteriormente, né? Na notação científica. Vamos pegar os acompanhantes de luxo, dividir eles, e os números que estão acompanhando, as bases, ela vai ser de outra forma, certo? Como que vai ser, Guga? Nós aqui vamos passar o menos 19 para cima, certo? E já que ele vai passar para cima, ele vai ficar positivo. Aí eu vou mostrar como que ele vai ficar a 19, certo? Aí o que acontece, né? Numa multiplicação assim, nós somamos, certo? Então, dividindo 2,4 por 16, seria a mesma coisa que dividir 24 por 16, certo? Que vai dar 3 por 2, ou seja, 1,5. E aqui vai somar o 19 com menos 19, certo? Então, mesma coisa que tirar 9 aqui, certo? Então vai ficar vezes 10 elevado a décima. Temos alguma questão que se compara? Temos duas, né? A alternativa A e a alternativa C, ou seja, já excluímos 3 alternativas e vamos ver a segunda parte. Uma diz que os prótons da esfera, ou seja, que ela recebeu isso de prótons da esfera 1. Ou seja, está errado, né? Porque os prótons eles estão guardadinhos no núcleo. O que foi
transferido foram os elétrons, alternativa C de Cristo, certo? Então, quando um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo inicialmente neutro, nós temos a eletrização por indução. Essa aqui é a última e encerramos nossa aula de hoje. Tá. Na eletrização por indução, nós temos o quê? Nós vamos ter sempre um corpo eletrizado e o outro corpo vai estar neutro, tá? Então, aqui nesse caso, o corpo A está neutro e o B está eletrizado positivamente. No caso delas serem aproximadas umas às outras, o que acontece? A B, ela vai, o corpo B, ele vai afastar as cargas positivas do corpo A. Por quê? Porque cargas iguais, elas se repelem. Daí, a carga negativa, que é oposta, atrai. Entendeu? Nesse caso aqui, a esfera A é conectada à Terra por um condutor, de forma que os elétrons da Terra sobem e neutralizam as cargas positivas dessa esfera. Gente, isso nada mais é do que o fio terra que tem na casa de vocês. Deve ter, não sei. Por exemplo, ela equilibra as partículas elétricas. Isso também evita de levarmos choque. Alguém aí já levou choque no chuveiro? Eu já. Não é nada legal. E isso geralmente acontece porque não está aterrado, não tem um aterramento. Ou seja, não tem nada para equilibrar as cargas. Isso acontece, nesse caso aqui, que está positivo essa parte, os elétrons vêm do chão, do solo, e eles sobem aqui para equilibrar, entendeu? Para equilibrar e não ficar carregado. No caso do choque no chuveiro, e que não tem o aterramento, não tem nada para equilibrar, entendeu? Daí você, no caso, que está fazendo o próprio aterramento, entendeu? Então, os elétrons, no caso, eles estariam saindo do chão, do seu pé, igual o pé do John Travolta, que levou o choque, certo? Na porta. Os elétrons eles estão saindo do seu pé e indo em direção à sua mão para o chuveiro. E é onde acontece a descarga elétrica. Tá? Foi o que aconteceu com o John Travolta aqui. Então, gente, só vou dar um exemplo aqui de um processo de indução, que eu falei que ia falar dos raios, né? Um exemplo é a descarga elétrica em forma de raio. E o que acontece? Isso daí vai envolver um conteúdo que eu vou dar nas próximas aulas, que na verdade vai ser tipo uma nuvem elétrica, tá? Ela vai estar muito carregada e através da indução ela vai carregar outras nuvens. Nesse caso, o que acontece com as nuvens carregadas? Elas estão tipo carregadas, certo? Pela indução. E por que então vem para o chão o raio em forma de luz, né? Mesmo princípio do chuveiro elétrico da nossa casa, por exemplo. Porque vai estar na nuvem elétrica lá em cima, no céu, vão descer para equilibrar, entendeu? Para o solo equilibrar elas. Porque, no caso, ela vai estar negativa. Então, ela vai descer para o solo em forma de luz para fazer com que se equilibre. Então, é basicamente isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, tá certo? E se chegar a 100 likes, gente, eu vou deixar a fofoca de um professor na próxima aula. Eu vou fazer uma fofoquinha aqui entre a gente. Mas se não chegar, não vai ter também. Tipo, dá nada. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Tchau!